Você já sentiu aquele desconforto no estômago que simplesmente não vai embora? Talvez seja uma queimação depois de comer, uma sensação de estar cheio demais mesmo com pouca comida, uma dor persistente que você até já se acostumou. Muita gente sente essas coisas e simplesmente ignora, como se fosse parte da vida, sabe? Uma consequência de um almoço corrido de um dia estressante. A pessoa pode até tomar um antiácido daqueles de farmácia, um chazinho, e torcer para passar. Mas, e se esse desconforto que volta e meia aparece, for o seu corpo mandando um recado, um aviso sutil, mas insistente, de que algo mais sério pode estar se desenvolvendo por baixo? É super importante entender a diferença entre uma indigestãozinha passageira e um sintoma que pede sua atenção imediata e total. A gente vive num mundo tão acelerado que ignorar pequenas dores e incômodos virou quase um hábito. Sempre tem trabalho para fazer, família para cuidar, contas para pagar. Nesse ritmo, uma dorzinha no estômago pode parecer um problema bobo. Mas o nosso sistema digestório é incrivelmente complexo e sensível, e muitas vezes ele dá os primeiros sinais quando algo não está certo dentro da gente. Aprender a interpretar esses sinais não é para virar hipocondríaco nem viver com medo. Pelo contrário, é um ato de autocuidado e de empoderamento. Ao prestar atenção no que seu corpo está dizendo, você ganha a capacidade de agir de forma preventiva e procurar ajuda antes que um probleminha vire um desafio de saúde grande, que poderia ter sido resolvido bem antes. Essa conversa não é para causar alarme, mas sim para educar e conscientizar. O objetivo é te dar informações claras e confiáveis para você tomar decisões conscientes sobre a sua saúde. A gente vai explorar vários sintomas importantes relacionados ao sistema gástrico que nunca devem ser ignorados. Entender o que esses sinais significam e por que eles são importantes é o primeiro passo para proteger o seu bem-estar. É sobre trocar a incerteza e a ansiedade por conhecimento e ação proativa. Sua saúde é o seu bem mais valioso, e estar atento às mensagens que seu corpo envia é a forma mais fundamental de preservá-la a longo prazo. Ao longo dessa discussão, a gente vai abordar esses temas com a seriedade que eles merecem, mas também com empatia e clareza. Vamos evitar o mediquês complicado e focar em explicações práticas e fáceis de entender. A intenção é construir uma ponte entre o conhecimento médico e a sua vida diária, te permitindo reconhecer quando um sintoma é mais do que apenas um incômodo passageiro. Pense nisso como um guia, uma conversa que busca te dar as ferramentas para ouvir com mais atenção o seu próprio corpo. Porque quando o assunto é a sua saúde, estar bem informado não é só uma vantagem, é uma necessidade absoluta para uma vida mais longa e saudável. A dor é o principal sistema de alarme do nosso corpo, um mecanismo feito para nos avisar de algum perigo. Quando se trata da barriga, a gente sente de tudo um pouco. Uma cólica leve, um pouco de gases, aquele desconforto de ter comido demais, são coisas comuns que geralmente passam sozinhas, sem muito alarde. Mas tem uma diferença clara entre esse desconforto de boa e uma dor que indica algo mais sério. Um sinal de alerta importante é uma dor forte, que aparece de repente e não passa. Se você sentir uma dor na barriga tão intensa que não consegue ficar reto, achar uma posição confortável ou continuar suas atividades do dia a dia, isso é um sinal vermelho gigante que precisa de avaliação médica imediata. Nunca encare como normal uma dor que você nunca sentiu antes. Além disso, pense no contexto em que a dor aparece. Ela piora depois de comer? Ou melhora? Te acorda no meio da noite? Uma dor que atrapalha seu sono constantemente é quase sempre um sinal de que algo importante está acontecendo no seu corpo. Dor na barriga acompanhada de outros sintomas, como febre, calafrios, ou uma sensação geral de mal-estar, também aumenta o nível de preocupação. Esses sintomas juntos sugerem uma possível infecção ou inflamação que precisa ser vista por um profissional de saúde sem demora. É fundamental resistir à tentação de se autodiagnosticar ou simplesmente tomar um remédio para dor,
e esperar que ela passe. Embora um analgésico possa dar um alívio temporário, ele não resolve a causa do problema. Em alguns casos, pode até mascarar os sintomas, dificultando um diagnóstico correto quando você finalmente procurar ajuda. Se você estiver com uma dor na barriga forte, que não passa e é diferente de tudo o que você já sentiu, a atitude mais sensata e responsável é ir a um pronto-socorro ou ligar para o seu médico imediatamente. Não espere. Essa simples decisão pode fazer toda a diferença no resultado da sua saúde. Vomitar é uma experiência forte e desagradável, mas também é um reflexo protetor. É o jeito que o corpo tem de expulsar algo prejudicial ou tóxico do estômago, como comida estragada, um vírus. Um único episódio de vômito, principalmente se você conseguir identificar a causa, geralmente não é motivo para grande alarme. No entanto, quando o vômito se torna persistente, ocorre repetidamente ao longo de várias horas ou dias, ele deixa de ser um sintoma sério por si só. Vômitos persistentes podem levar rapidamente à desidratação, uma condição perigosa em que seu corpo perde mais líquidos e eletrólitos do que ingere. Isso pode afetar a função do coração, cérebro, outros órgãos vitais. A aparência do vômito pode fornecer informações cruciais. Por exemplo, se for verde brilhante, se for amarela, pode indicar presença de bile. Pode ocorrer com gastroenterite simples, mas, se persistir, pode sugerir um bloqueio no intestino. Esta é uma condição séria que requer atenção médica urgente. Observe esses detalhes. São úteis para o médico. Não descarte a cor ou o conteúdo do vômito. Um dos sinais mais alarmantes é vômito com sangue. O sangue pode aparecer vermelho vivo, indicando sangramento fresco, possivelmente do esôfago ou do estômago. Pode ser causado por uma laceração, uma úlcera ou inflamação severa. Alternativamente, pode parecer borra de café. Isso resulta de sangue que esteve no estômago por algum tempo e foi parcialmente digerido pelo ácido estomacal. É um sinal clássico de sangramento mais lento, mais sério. Qualquer sangue no vômito, vermelho ou borra de café, é emergência médica. Nunca subestime vômitos recorrentes. Se não conseguir manter líquidos por horas ou sentir sinais de desidratação como sede extrema, boca seca, pouca urina, tontura ou ver qualquer vestígio de sangue, procure ajuda médica imediatamente. A desidratação pode progredir rápido, especialmente em crianças e idosos, e sangramentos internos exigem intervenção imediata. Seu corpo está enviando um sinal claro e urgente de que precisa de ajuda profissional. Ver sangue onde não deveria estar é universalmente alarmante, e com razão. Quando aparece no seu sistema digestório, é um dos sinais mais definitivos de que algo está errado e precisa de investigação imediata. Como discutimos, sangue no vômito é uma emergência médica. O mesmo nível de seriedade se aplica ao sangue nas suas fezes. A aparência desse sangue pode variar, e essas variações fornecem pistas importantes sobre onde o sangramento pode estar se originando dentro do seu trato gastrointestinal. Reconhecer esses sinais não é sobre autodiagnóstico, mas sobre entender a urgência da situação e saber quando agir sem hesitação. Se você notar sangue vermelho vivo no vaso sanitário ou no papel higiênico após uma evacuação, geralmente indica que o sangramento está ocorrendo na parte inferior do seu trato digestório, como o reto ou o cólon. Causas comuns podem variar de condições relativamente benignas como hemorroidas, fissuras anais, a problemas mais sérios como pólipos, diverticulite, câncer coloretal. Embora seja possível que a causa seja menor, é impossível saber com certeza sem um exame médico adequado. Portanto, qualquer quantidade de sangramento retal, mesmo que seja apenas uma pequena mancha, deve ser relatada a um médico para uma avaliação completa. Por outro lado, se suas fezes parecerem pretas e pegajosas, isso é um sinal conhecido como melena.
Isso indica que o sangramento está acontecendo mais acima no sistema digestório, como no estômago ou no intestino delgado. A aparência preta e pegajosa é o resultado do sangue sendo exposto a enzimas digestivas e ácidos enquanto viaja por todo o comprimento dos intestinos. Certos medicamentos, como suplementos de ferro ou produtos à base de bismuto, também podem deixar as fezes pretas, mas a textura será diferente. Fezes pretas e pegajosas são um sinal distinto que deve levar a uma visita imediata a um médico. Então, nossos hábitos intestinais são frequentemente um indicador confiável da nossa saúde digestiva geral. Embora cada um tenha seu próprio padrão normal, uma mudança significativa e persistente nessa rotina pode ser um sinal de alerta sutil, mas importante do seu corpo. Agora, isso não se refere a uma mudança temporária causada por uma viagem, uma dieta diferente ou até mesmo uma doença de curta duração. O que estamos falando aqui é uma mudança duradoura que continua por várias semanas, sem uma explicação clara. Isso pode ser, por exemplo, uma nova e contínua luta contra a prisão de ventre, onde você tem dificuldade para evacuar, ou talvez o início súbito de diarreia crônica, com fezes moles e aquosas que persistem dia após dia. Por exemplo, se você sempre teve evacuações diárias e regulares, e de repente se vê indo ao banheiro apenas 1 ou 2 vezes por semana por um período prolongado, esta é definitivamente uma mudança que merece atenção. Outra mudança preocupante é o calibre ou a forma das suas fezes. Se suas fezes de repente se tornarem muito estreitas, como um lápis ou uma fita, e essa mudança persistir, isso pode sugerir que há algo obstruindo fisicamente o cólon, como um pólipo ou um tumor, que está estreitando a passagem pela qual as fezes se movem. Essas alterações nos hábitos intestinais tornam-se ainda mais significativas quando acompanhadas por outros sintomas. Por exemplo, experimentar diarreia ou prisão de ventre persistente, junto com dor abdominal, inchaço ou cólicas, deve realmente aumentar seu nível de preocupação. A sensação de que seu intestino não esvazia completamente após uma evacuação, uma sensação conhecida como tenesmo, é outro sintoma importante a ser observado. Isso pode fazer você sentir que precisa ir ao banheiro constantemente, mesmo que você tenha acabado de ir. Essa combinação de sintomas aponta mais fortemente para um problema subjacente que precisa ser investigado por um profissional de saúde. Prestar atenção aos seus hábitos intestinais não é uma obsessão. É, na verdade, um aspecto prático do monitoramento da sua saúde. Muitas pessoas sentem vergonha de discutir essas questões, mesmo com um médico. Mas essa informação é vital para um diagnóstico preciso. Condições que variam desde doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, colite ulcerativa, até síndrome do intestino irritável e câncer coloretal podem se manifestar como mudanças significativas nos padrões intestinais. Relatar essas mudanças precocemente permite um diagnóstico e tratamento em tempo hábil, o que pode melhorar drasticamente os resultados e prevenir complicações. Seu intestino está se comunicando com você. Aprender a sua linguagem é uma parte fundamental para se manter saudável. Perder peso é muitas vezes visto como uma conquista positiva, algo que muitas pessoas buscam ativamente através de dieta e exercícios. No entanto, existe uma diferença profunda entre a perda de peso intencional e perder uma quantidade significativa de peso sem sequer tentar. A perda de peso inexplicável é um sintoma médico sério que nunca deve ser ignorado. Por exemplo, perder mais de 5% do seu peso corporal em 6-12 meses sem mudanças na dieta ou atividade física. Pode ser um dos primeiros sinais de um problema de saúde subjacente, incluindo doenças gastrointestinais. Este tipo de perda de peso muitas vezes anda de mãos dadas com perda persistente de apetite. Não é só esquecer de comer porque está ocupado, é uma genuína falta de desejo de comer. A comida se torna pouco atraente, até a ideia de uma refeição pode ser desagradável.
Você também pode experimentar saciedade precoce, sensação de ficar satisfeito muito rapidamente após pouca comida. Pode acontecer se houver um problema no estômago que impede que ele se expanda normalmente ou que ele esvazie corretamente, fazendo você se sentir cheio após quase nada. Essa combinação indica que metabolismo e digestão estão sendo interrompidos. Medicamente, isso sugere falta de absorção de nutrientes ou que uma doença está consumindo muita energia. No sistema digestivo, pode haver várias causas: úlcera, inflamação no estômago ou intestinos. Ambas podem causar dor e desestimular a alimentação. Doença celíaca, doença de Crohn. Essas condições prejudicam a absorção de nutrientes. Tumor no estômago, tumor no pâncreas, tumor no cólon. Tumores podem causar perda de peso por esses mecanismos. Se notar roupas mais largas ou o número na balança caindo sem esforço da sua parte, leve a sério. Comece registrando seu peso e o que você come por algumas semanas. Se for perda não intencional, agende uma consulta com o médico. Esteja pronto para falar quanto peso perdeu, em que período e outros sintomas. Alterações no apetite, fadiga, dor. Perda de peso inexplicável não é para esperar. É um chamado para um check-up médico completo. Engolir é algo que a maioria de nós faz milhares de vezes por dia sem pensar. É um reflexo complexo que move alimentos e líquidos da boca para o estômago de forma suave e eficiente. Quando esse processo se torna difícil ou doloroso, é uma condição conhecida como disfagia, e é um sintoma que merece atenção imediata. Não estamos falando daquela sensação de que um comprimido ficou preso na garganta por um momento, mas sim de uma sensação persistente de que a comida está presa no peito, no pescoço, ou que você precisa fazer um esforço significativo para engolir. Isso pode vir acompanhado de tosse ou engasgos durante as refeições, após as refeições. A disfagia pode se manifestar de algumas maneiras diferentes. Você pode sentir o problema logo no início da deglutição, na garganta, o que às vezes pode estar relacionado a problemas neurológicos. Mais comumente, no contexto de problemas gástricos, a sensação ocorre alguns segundos após você engolir, enquanto o alimento viaja pelo esôfago, o tubo muscular que conecta a garganta ao estômago. Você pode sentir uma pressão ou uma sensação de travamento no meio do peito. Isso pode ser causado por um estreitamento do esôfago, conhecido como estenose, que pode resultar de refluxo ácido crônico, refluxo gastroesofágico, que danificou o revestimento do esôfago ao longo do tempo. Outra possibilidade é um problema com as contrações musculares que deveriam impulsionar o alimento pelo esôfago. Em alguns distúrbios de motilidade, esses músculos não funcionam de forma coordenada, dificultando a passagem do alimento. Em casos mais sérios, a dificuldade para engolir pode ser um sinal de um bloqueio, como um tumor crescendo dentro do esôfago. Como o esôfago é um tubo flexível, um crescimento precisa se tornar bastante grande antes de começar a causar sintomas perceptíveis. E é por isso que a disfagia é considerada um sinal de alerta muito significativo. Isso sugere que um problema potencial vem se desenvolvendo há algum tempo e agora atingiu um ponto crítico. Se você está experimentando dificuldade persistente para engolir, é essencial procurar aconselhamento médico prontamente. Ajustes como comer mais devagar, mastigar excessivamente, evitar carne ou pão, optar por dietas mais macias ou líquidas, podem mascarar um sintoma que precisa ser diagnosticado. Um médico pode realizar exames, como uma endoscopia, para examinar diretamente o revestimento do esôfago e determinar a causa do problema. Não deixe que um nó na garganta se torne um grande obstáculo para a sua saúde. É um sinal claro de que seu trato digestivo superior precisa de uma avaliação cuidadosa. Na nossa cultura, existe uma tendência de minimizar os sintomas e evitar ir ao médico. Ser vistas como reclamonas, ocupar o tempo valioso do médico, potenciais custos e estresse de exames médicos. No entanto,
Quando se trata dos sintomas gástricos graves, dor intensa, vômitos persistentes, sangue nas fezes ou no vômito, perda de peso inexplicável, dificuldade para engolir, procurar ajuda médica imediata não é uma reação exagerada. É a atitude mais racional e responsável que você pode tomar pela sua saúde e pela sua família. Muitas das doenças gastrointestinais mais sérias, incluindo úlcera, doença inflamatória intestinal, várias formas de câncer. Quando você ignora um sinal de alerta, está dando mais tempo para uma doença progredir. Por exemplo, uma pequena úlcera com sangramento detectada precocemente pode ser tratada com medicação. Se não for tratada, pode corroer a parede do estômago e causar perfuração. Emergência com risco de vida. Um pequeno pólipo no cólon pode ser removido durante uma colonoscopia, evitando câncer. Ir ao médico também é sobre ter paz de espírito. A ansiedade e a incerteza podem ser um pesado fardo psicológico, afetando seu trabalho, afetando seus relacionamentos, afetando sua qualidade de vida. Mesmo que o diagnóstico seja menos grave, obter uma resposta permite parar de se preocupar e iniciar o tratamento. Se o diagnóstico for sério, saber o que enfrenta é o primeiro passo para combater a doença. Conhecimento, neste contexto, é poder. Lembre-se, médicos veem sintomas como peças de um quebra-cabeça. Sua descrição é a ferramenta mais importante. Você não está sendo um fardo, você está sendo um parceiro proativo. Você fornece informações para o profissional agir. Adiar uma visita por medo raramente leva a um resultado melhor. Na medicina, especialmente com problemas gástricos, tempo é crítico. Ao longo de nossas vidas, nossos corpos estão em constante comunicação conosco. Eles nos enviam sinais de fome, sede, fadiga, dor. O desafio reside em nossa capacidade de ouvir, interpretar essas mensagens corretamente e agir de forma apropriada. Os sintomas gástricos que exploramos nesta discussão não são sussurros sutis, eles são alarmes altos e claros. É a maneira do seu corpo dizer que algo está fundamentalmente errado e requer atenção urgente. Reconhecer esses sinais é o primeiro e mais crítico passo. Diagnóstico, tratamento, cura. É um acto de profundo autorrespeito. A prevenção é, sem dúvida, a pedra angular da boa saúde. Manter uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente, gerenciar o estresse, evitar hábitos prejudiciais, fumar, consumo excessivo de álcool, essas escolhas de estilo de vida constroem uma base sólida de bem-estar e podem reduzir o risco de muitos problemas gastrointestinais. No entanto, prevenção também significa estar vigilante. Significa conhecer seu próprio corpo bem o suficiente para reconhecer quando uma mudança não é normal. É sobre criar uma linha de base do que é certo para você, para que você possa identificar imediatamente um desvio que precisa ser questionado. Não caia na armadilha do autodiagnóstico por meio de pesquisas na internet, que muitas vezes podem levar à ansiedade desnecessária ou, pior, a uma falsa sensação de segurança. E, certamente, nunca confie em curas milagrosas ou conselhos não verificados de não profissionais. As informações aqui apresentadas têm como objetivo capacitá-lo a ter uma conversa mais informada com um profissional médico qualificado. Seu médico é seu maior aliado para navegar pelas complexidades da sua saúde. Confie em sua formação, sua experiência, métodos científicos que eles usam para chegar a um diagnóstico. Seja um participante ativo em seu cuidado, fornecendo informações claras e honestas sobre seus sintomas. Em última análise, assumir o controle de sua saúde é uma responsabilidade pessoal. Requer coragem, sabedoria, disciplina para seguir os tratamentos e mudanças de estilo de vida recomendados. Seu corpo é o único que você terá. Ouça-o com carinho, trate-o com respeito, não hesite em pedir ajuda quando ele chamar. Ao fazer isso, você não está apenas abordando um sintoma. Você está investindo em seu futuro,
longevidade, qualidade de vida. Preste atenção, porque seu corpo está falando com você. É hora de ouvir.